Boa noite para todos. Que Jesus se faça em nós, por nós e para nós. Com muita alegria, estamos de volta para mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Para iniciarmos a nossa jornada, nós vamos convidar aos nossos companheiros para nos unirmos na oração em busca do nosso envolvimento satisfatório, eficiente, com os nossos benfeitores espirituais que já se encontram apostos a promover para todos nós entendimento, auxílio e, acima de tudo, atendimento diante das nossas maiores dificuldades. Senhor da vida, Pai de infinita bondade, nesse momento, com os corações unidos em prece de louvor, entregamos nossa alma para Ti. Abençoa-nos, Senhor, no santo privilégio de servir, mas por apoio e dever que devemos implementar na tarefa que nos concede, rogamos, Senhor, que nos ofereça todos os elementos necessários para o nosso fortalecimento, para a cura das nossas mazelas. Suplicamos, Senhor, o dom do discernimento. Ajuda-nos a valorizar a compreensão, o entendimento, a solidariedade, o perdão. Nesse momento, Senhor, que iniciamos mais uma tarefa de estudo em torno da doutrina espírita e do Evangelho do Senhor, nós ainda rogamos, abençoe os familiares, os amigos, todos aqueles que fazem parte da nossa trajetória. Rogamos, Senhor, ainda por aqueles que sofrem por desconhecerem as leis divinas e naturais. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos que estão no vale das dores, no mundo espiritual, perdidos, em meio à treva da ignorância. Senhor, os nossos irmãos no hospital, nas vias públicas, perdidos, nos orfanatos, nos asilos. Rogamos, Senhor, por aqueles irmãos que se encontram nos presídios, mas também, Senhor, nós te pedimos por aqueles que se encontram sorrindo no caminho. Suplicamos pelos dirigentes, pelos políticos, pelos cientistas, pelos homens que se candidatam no processo sacerdotal de atender a sociedade. Abençoa a todos, Senhor. E por fim, suplicamos, Divino Pai, que abençoe a Sagrada Família, que é a base da sociedade, que tem como viga mestra nos sustentar para caminharmos resolutos na direção da regeneração. E assim, Senhor, com alegria em nossos corações e esperançosos por dias melhores, nós te pedimos permissão para iniciarmos os estudos da noite. Sê conosco, amantíssimo Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos irmãos da sala Falando Espiritismo na Rede Amigo, os nossos companheiros que se encontram no portal da Rede Amigo Espírita, aqueles outros companheiros das emissoras que fazem a retransmissão do sinal e os outros corações que se encontram nos seus lares acessando através dos diversos blogs. E por fim, você, companheiro irmão, que poderá acessar esses áudios em outros momentos da sua casa, do seu escritório, de onde você estiver, do rádio, do seu caminhão, como alguns têm nos relatado, companheiras que utilizam os áudios para
promoverem ações dentro dos próprios lares, aqueles outros que escutam nas madrugadas, nos seus equipamentos, junto com seus leitos, meditando, refletindo nas questões da vida, que todos possamos, nesse momento, criar na nossa intimidade aquele clima que favoreça ao entendimento recíproco, para que possamos refletir uns com os outros, sabendo que ninguém sabe mais do que o outro. Podemos ter algum tipo de experiência nesse ou naquele campo, mas o móvel maior do nosso encontro aqui é efetivamente promover a troca de experiências, de vibrações, para favorecer, acima de tudo, a fraternidade. Portanto, que essa rede amigo possa se fortalecer, se engrandecer, se dinamizar, se ampliar no espaço e no tempo, de acordo com as bênçãos do Senhor. Portanto, boa noite para todos. E hoje está nos reservado a missão, a responsabilidade de trabalhar, vamos dizer assim, uma conclusão de uma série de programas que viemos conversando em torno do tema A Tarefa dos Guias Espirituais, aonde no primeiro encontro, há 14 semanas atrás, nós iniciamos a partir daquele instante em que Chico Xavier recebeu a visita de Emmanuel em 1931, e ali começaram, vamos dizer assim, em nível oficial, claro, para o médium, aquele trabalho que se tornou uma parceria de altas expressões, pois os dois, no caso o Emmanuel, o coordenador, e Chico, o embaixador na Terra, se transformaram em verdadeiras ponte-luz para que os espíritos, nas mais variadas condições, pudessem trazer para a humanidade um celeiro de bênçãos, de informações em nível filosófico, científico e religioso, dando, vamos assim dizer, uma dinâmica, uma explicação, um tratado de estudo em torno da obra de Allan Kardec, a Codificação Espírita, e do Evangelho de Jesus. Portanto, nós agradecemos de alma e coração a esses dois bondosos espíritos e a essa pleiade de entidades, todas elas coordenada pelo Espírito de Verdade, que vem nos auxiliando no encaminhamento nesse projeto de redenção da sociedade, da humanidade, do mundo espiritual e do plano terreno. Que eles recebam um ósculo do nosso carinho, do nosso respeito e da nossa gratidão por terem realmente nos ajudado tanto. E assim, no 14º encontro, depois que trabalhamos tantos aspectos, embora sem pretensão e sem fechar qualquer questão em torno do assunto, porque no estudo em grupo a gente sabe que o objetivo é promover, incentivar, induzir a todos a perpassarem o caminho do estudo próprio, individual, enfim, ampliando cada vez mais a nossa cultura espiritual. Mas nesse espaço, durante essa semana, eu tenho para mim, na minha diminuta percepção, que pudemos angariar muitas coisas boas, não é? Então vamos começar a nossa noite, sem delongar, com um texto que nós reservamos, inclusive inserimos num futuro livro a ser publicado, Prefácios e Sabedorias de Emmanuel, que é um texto que está inserido no livro Emmanuel, de 1938, publicado pela nossa querida Federação Espírita Brasileira, a Casa Máter do Espiritismo no Brasil, sob a tutela de Ismael. E o texto é intitulado A Tarefa dos Guias Espirituais. Nós separamos um versículo que está contido em Mateus, no capítulo 28, versículo 20, que encaixamos aqui nesse texto como uma nota de inspiração para que o conteúdo possa nos revelar ainda mais entendimento no que reporta a essa essência que o Evangelho nos oferece. Eu peço a permissão para vocês de ir lendo o texto, que não é tão curto,
mas que na dinâmica do nosso horário vai nos permitir trabalhá-lo, se Deus quiser, até o fim. Então vamos lá, Mateus 28, 20. Eis que estou convosco até o fim dos séculos. Jesus conversando com os discípulos, que somos nós nesse momento, que estamos reunidos à beira do mar da Galileia, na praia, e ele sentado junto a um barco, se afastando um pouco da praia e falando para nós na intimidade do nosso coração, que estará conosco até o fim dos séculos. Como grande mestre, amigo de todos os instantes, sempre a promover novas lições e novas oportunidades de vivenciação. Agora vamos ouvir Emmanuel. Os guias invisíveis do homem não poderão, de forma alguma, afastar as dificuldades materiais dos seus caminhos evolutivos sobre a face da Terra. Os benfeitores nos ajudam, mas eles não podem, como afirma Emmanuel, de forma alguma afastar as dificuldades materiais do nosso caminho. E costumamos, queridos amigos, muitas vezes, até em nível de prece, de oração, de súplica, por desconhecermos a lição que nos visita, procurarmos solicitar ao Senhor que nos tire as dificuldades. E na realidade, os benfeitores que representam o Senhor no nosso caminho, eles não podem afastar de forma alguma as dificuldades, porque são as dificuldades que vão nos dando as indicativas do caminho a percorrer no que remonta ao crescimento para o grande futuro. O espaço está cheio de incógnitas para todos os espíritos. Se os encarnados sentem a existência de fluidos imponderáveis que ainda não podem compreender, os desencarnados estão marchando igualmente para a descoberta de outros segredos divinos que lhes preocupam a mente. Em determinados instantes da vida de Chico Xavier, ele costumava nas suas preces pedir ajuda. Em alguns instantes, Emmanuel se apresentava e questionava o motivo. E Chico, em alguns instantes, também espantado, costumava perguntar para ele: mas o senhor não sabe? E ele, carinhosamente, dizia: ô meu filho, eu ando muito ocupado no mundo espiritual, eu não tenho a informação do que está te acontecendo. Sem entrar na particularidade para não criar redundâncias polemizantes, nós poderíamos dizer que em algumas situações dessas nós não podemos ou não poderíamos imaginar que Emmanuel estava mentindo, porque não é característica de espírito superior mentir, porque eles estão em busca da sintonia com a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus nos afirma no capítulo 14 de João. Então a busca é do caminho que nos projeta a verdade consolidada em nível íntimo. Emmanuel muitas vezes se encontrava em atividades que o preocupavam no mundo espiritual, o que
podemos depreender que nem em todos os instantes ele estava com aquele que era o seu tutelado. Porque os espíritos no mundo espiritual possuem atividades que exigem muito deles, no que remonta ao estudo, à preparação, às atividades que efetivamente eles abraçam no mundo espiritual. E nem sempre estão à disposição do nosso bel prazer. Essa reflexão ainda nos diz também que eles estão em processo de evolução. Portanto, não possuem a ciência plena do que envolve as nossas próprias questões pessoais. Porque se eles estão em busca do conhecimento, da ciência que envolve as suas atividades, nós aqui na Terra precisamos também entender isto. E por isso que nós na prece inicial, inspiradamente falamos: Senhor, nos ajude a entender as leis da vida, entender a ciência que estamos mergulhados no contexto do aprendizado. Porque há segredos que nós vamos descobrindo passo a passo. E Emmanuel vem tratar como segredos divinos. Continua Emmanuel. Quando falamos, portanto, da influência do Evangelho nas grandes questões sociológicas da atualidade, apontamos às criaturas o corpo de leis pelas quais devem nortear as suas vidas no planeta. Então, Emmanuel aqui vem nos apresentar o Evangelho como um corpo de leis. Emmanuel, no Consolador, define para nós que o Antigo Testamento, o Pentateuco mosaico, é a pedra angular da revelação divina. Ali está consubstanciado todo um projeto de evolução espiritual, do desenvolvimento do psiquismo. Agora, a aplicação, ela é apresentada por nós numa revelação que é caracterizada por Allan Kardec como uma revelação de amor, que, ao sintonizar com esta revelação e aplicando-a, nós vamos então entrando em comunhão com as leis sagradas do universo. E Jesus representa para nós o amigo que vive estes ensinamentos. Então nós temos Jesus, como os teólogos costumam tratá-lo, como o noivo da humanidade. É aquele que vem para nos ajudar na fertilização de um processo que precisa de ser gestado. E o Evangelho que vai ser gestado a partir de inoculado dentro de nós, como uma adesão consciente à verdade. O chefe de determinados serviços recebe regulamentos necessários dos seus superiores, que ele deverá pôr em prática na administração. Nossas atividades são de colaborar com os nossos irmãos no domínio do conhecimento destes códigos de justiça e de amor, cuja base viverá a legislação do futuro. A tarefa dos guias espirituais, portanto, é a de colaboração com os nossos irmãos no domínio deste conhecimento. Porque vai ser a base da legislação do futuro. Se vocês me permitem, nós estamos vivendo um momento
muito singular no nosso país, aonde estamos vendo manifestações contra a injustiça, contra a corrupção, contra uma série de fatores sociais que expressam, que caracterizam a posição espiritual do nosso país. Porque o que está acontecendo é um reflexo do passado. E o movimento que está acontecendo nas ruas é da alma que clama pelo futuro. Nós estamos aqui nessa sala clamando pelo futuro. Só que nós estamos sendo auxiliados a compreender que a legislação do futuro não pode ser buscada lá fora. A legislação do futuro, ela se estabelece no imo do ser. Então nós estamos aqui estudando o Espiritismo, fazendo uma passeata, fazendo uma manifestação, é um grito filosófico do nosso espírito para promover uma vivência que vai garantir um futuro real e definitivo, não falacioso e não transitório, quanto é buscar a conquista de Roma no império dos homens, para que a gente possa pensar. Porque o Evangelho, portanto, precisa de ser compreendido como esse código, como essa legislação. Embora alguns entendam que o Evangelho seria mais uma metodologia teológica, até dentro da doutrina espírita, do movimento espírita. E existem resistência contra o Evangelho. E a gente observa como que a espiritualidade trata este assunto a partir de Allan Kardec, quando foi instrumento para trazer à lume o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos continuar. Os espíritos não voltariam à Terra apenas para dizerem aos seus companheiros das beatitudes eternas nos planos divinos da imensidade. Todos os homens conhecem a fatalidade da morte e sabem que é inevitável a sua futura mudança para a vida espiritual. Os espíritos, vamos prestar atenção no que Emmanuel está nos dizendo. Os espíritos são companheiros, são os nossos companheiros. Por que ele trata dessa forma? Será que ele está querendo nos dizer que nós precisamos de rever até a nossa conduta, a nossa relação para com estes? Porque muitas vezes nós buscamos nos espíritos divindades, nós vamos buscar neles poderes que possam solucionar as nossas questões, e por isso o nosso trato ainda é egoísta ou mercantilista, ou de repente nós os incensamos para ver se conquistamos a confiança ou o apoio. Eles são companheiros que vêm nos falar não de um mundo de beatitudes, de perfeição. Eles vêm falar para nós sobre um assunto que para nós é real, fatal, a morte. Os espíritos vêm para nos ensinar, nos esclarecer, portanto, nos preparar para a realidade que nos aguarda. Portanto, queridos amigos, a doutrina espírita tem uma importância talvez mais especial ainda do que a gente está percebendo.
Portanto, eu não devo buscar na doutrina espírita apenas informações que atendam ao meu intelectualismo discursivo. A minha personalidade ainda, que está muito mais vinculada às questões do mundo do que ir obliterando para que a nossa essência divina não ascenda a voos maiores. Todas as criaturas estão assim fadadas a conhecer aquilo que já conhecemos. É da lei. Todas as criaturas estão fadadas a conhecer o que eles já conhecem. Eles conhecem por vivência. Eles conhecem porque perpassaram o que nós estamos perpassando. E além disso, no mundo espiritual, estão diante da realidade que foi as suas vidas aqui entre nós. Então, as experiências deles se agigantam perto da nossa condição ainda inferior, ainda obliterada pelas nossas vinculações terrenas. Continua Emmanuel: nossa palavra é para que a terra vibre conosco nos ideais sublimes da fraternidade e da redenção espiritual. Os benfeitores estão nos auxiliando para que a gente possa vibrar com eles. Queridos amigos da sala, vocês que estão participando com as suas perguntas, com os comentários que a gente está assistindo alguns aqui pelo chat, eu costumo dizer nos nossos espaços de estudo que nós estamos aqui debaixo da misericórdia da providência divina que nos acolhe, que nos abraça por bondade, e ao mesmo tempo devemos responder à misericórdia, nos permitindo ser abraçado por eles. E nos permitiremos ser abraçados procurando sintonia com eles, vibrando com eles, por um mundo melhor. Como aqueles que estão vibrando com os jovens, com as pessoas que estão fazendo passeatas nas ruas, que o Brasil tem que acordar, que as pessoas têm que se manifestar, está sendo promovida uma corrente idealística que tem a sua função progressista. Disso não tenhamos dúvida. Mas o nosso foco aqui, nesse espaço, é de criar uma vibração, uma sintonia para uma corrente progressista no âmbito do Evangelho. Na dimensão da paz. Paz, que eu quero paz. Se falamos dos mundos felizes, é para que o planeta terreno seja igualmente venturoso. Se dizemos do amor que enche a vida inteira da criação infinita, é para que o homem aprenda também a amar a vida e os seus semelhantes. Se discorremos acerca das condições aperfeiçoadas da existência em planos redimidos do universo, é para que a Terra ponha em prática essas mesmas condições. Os códigos aplicados, e no caso os códigos do Evangelho, em outras esferas mais adiantadas, baseados na solidariedade universal, deverão, por sua vez, merecer aí a atenção e os estudos precisos. Não é o que estamos fazendo, queridos irmãos? Eu vou abrir um pouquinho para ler o que foi colocado no chat com a permissão de vocês. O Simplício está dizendo: tudo nessa vida passa. As dificuldades são momentâneas. Além dos livros indicados, devemos procurar ajuda
Em todos os sentidos, eu fiz uma adequação, Simplício, para universalizar a sua fala. Tudo passa. Como diz Emmanuel, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Vamos refletir sobre isso, porque Emmanuel está buscando inspiração numa fala de João Batista, quando define para nós que tudo que vem do alto é definitivo. O que vem da terra é para ser transubstanciado, é para ser trabalhado, é para ser transmutado, é para ser modificado. São recursos que nós precisamos de intelectualizar, são matérias, são energias, são vibrações, são ocasiões que nós precisamos aprender a lidar para o crescimento pessoal, que é intransferível. E só nós vamos fazer isso com propriedade quando nós colocarmos evangelho no processo. Vocês estão observando que nós estamos repetindo bastante a palavra evangelho. Porque a gente gostaria de dizer que o evangelho não é uma prática religiosa, teológica, exegeta, sacramental, dogmática, escolástica. Não. Nós estamos falando do fazer bem o que estiver nas nossas mãos para operar. Esta é a aplicação do evangelho. Fazer bem. Porque quem faz o bem, conforme nos ensina Paulo de Tarso, na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 13, quem faz bem, automaticamente vai fazer o bem. Para que a gente possa refletir. Porque Emmanuel vem nos dizer que tudo isso vai apresentar para nós uma dinâmica chamada solidariedade universal. Eu vou contar um fato para você sem entrar nas raias de qualquer dedução mística, por favor. Mas como o dividir um pão que nós saboreamos ontem, na nossa atividade mediúnica, aonde foi nos apresentado um movimento muito intenso no mundo espiritual, vindo de esferas superiores, para auxiliar todo esse movimento que está acontecendo na Terra de agora, no plano dos homens. Que muitas vezes a gente não reflete que todas as movimentações sociais, as comoções, as reflexões que criam algum tipo de ideia que se torna uma ideia fixa, e a partir dessa ideia ela se torna um corpo móvel, dinâmico no plano espiritual, que é o que nós chamamos de ideoplastia, e quando a ideoplastia individual se torna coletiva, isso tem repercussão na astralidade. E os espíritos ontem vieram nos dizer que eles estavam atuando com um reforço vindo de outras esferas. E foi muito interessante, queridos amigos, que foi nós, quando tratamos com a mediunidade, nós somos criteriosos e gostamos de analisar, procurar aplicar a lógica kardeciana para não entrar em devaneios ou ilusão que permeia muito a mediunidade, o que Arnaldo Rocha costumava nos falar sobre a fantasia mediúnica. Mas foi um trabalho ontem tão intenso, tão dinâmico e tão ético, porque todas as percepções dos vários médiuns que ocupam a nossa equipe, no que tentamos formar um todo harmonioso, como ensina Allan Kardec, todos tiveram a mesma percepção, obviamente com coloridos diferenciados, com o perfume bem específico que cada um dos medianeiros tem a possibilidade de auferir ou de perceber. E aí a gente verifica, na prática, o que Emmanuel está falando sobre uma questão chamada de solidariedade universal. Para que os mundos se intercambiem no seu sentido organizacional,
há direção por parte dos cristos de cada mundo. E não tenhamos dúvida de que todas as alterações que acontecem num orbe, elas repercutem em outros orbes que estão na mesma sintonia, se eu posso assim me expressar. Vamos buscar inspiração nos espíritos que cuidam dessa matéria, porque não é fácil. Porque para que um mundo se sintonize com o outro, ele tem que estar mais ou menos no mesmo diapasão, numa mesma posição. Ou orbes que se intercambiam, que caminham junto na evolução, embora estejam em sistemas diferentes. Porque as distâncias são vencidas pelo pensamento, não é assim? Enfim, e obviamente pela dimensão dos próprios sentimentos, que favorecem o intercâmbio salutar. O orbe terreno, continua Emmanuel, não está alheio ao concerto universal de todos os sóis e de todas as esferas que povoam o ilimitado. Parte integrante da infinita comunidade dos mundos. A terra conhecerá as alegrias perfeitas da harmonia da vida. E a vida é sempre amor, luz, criação, movimento e poder. A gente costuma, quando estamos estudando Emmanuel, a gente faz associação com estudos que nós procuramos fazer de outras frentes e a gente observa como que este educador conhece a essência da revelação que está espalhada em muitas religiões, em muitas culturas do próprio orbe terreno. Aqui ele está falando que eu não vou entrar no mérito para não abrir demais o assunto, porque nosso tempo urge, como diz o apóstolo Pedro. A vida é sempre amor. Amor. Alimento das almas, como caracteriza André Luiz. Amor nutriente. Amor que imuniza. O amor que favorece luz, sabedoria. O amor que é criativo. O amor gera amor. Amor gera vida. Porque há movimento. Amor não é estanque. Amor eu não posso conceber como se fosse um lago de águas paradas. Amor é rio caudulento. Amor é dinâmica. E por isso ele é poder. O amor, na sua essência, tem um poder capaz de sublimar a inteligência. O amor, nas suas expressões científicas, em ondas super, ultra curtas, como define André Luiz no livro Mecanismo da Mediunidade, o amor é capaz de penetrar naquelas regiões mais profundas, inatingíveis para a percepção. O amor é capaz de penetrar e deixar sementes que hão de se reproduzir no espaço e no tempo diante da misericórdia da providência divina. Por isso, Jesus é amor e Ele está conosco, porque Ele confia em nós, Ele espera por nós, embora estejamos sem compreendê-lo, sem amá-lo, porque Ele é o amor não amado pela humanidade, mas Ele ama e por isso Ele está conosco agora. Vocês têm dúvida que nós estamos sobre o psiquismo do Cristo? Nós estamos respirando de alguma forma o hausto deste co-criador que é Jesus, o Cristo, a luz do mundo? Foi Ele quem disse, cientificamente, nós podemos dizer isso aqui agora. Quando 2 ou mais pessoas estivessem falando no nome dele, ali Ele estaria. Vocês têm dúvida que nós estamos em conexão ou em vias de conectar com Ele, para não dizer que estamos conectados com Ele?
Queridos amigos, nós vamos mudar isto quanto à humanidade, conforme o Douglas está colocando. Mas antes de mudar quanto à humanidade, Douglas, primeiro mude você. Primeiro mude eu. Primeiro cada um de nós possamos nos conscientizar desse processo. Porque o que eu vou falar para vocês agora, eu vou falar com a alma doída. Para quem está se despertando para o Evangelho, nós estamos vibrando por tudo que está acontecendo no nosso país. Mas eu não posso abrir mão de promover essa mudança em mim. Eu não posso esquecer de que muitas vezes quando eu opero na mudança de fora, eu esqueço da de dentro. Então vamos pensar, queridos amigos, porque existem aqueles que estão em busca da mudança lá de fora. Muitos desses são almas que se comprometeram nas próprias disfunções, nas próprias organizações políticas, partidárias, as lideranças que conspurcamos lá atrás. E hoje estamos em busca de movimentar no plano dos homens, o que está plenamente correto. Agora eu pergunto a vocês, qual é a nossa necessidade maior? Busquemos a mudança íntima para que a gente possa ir junto às massas para ajudar quando estes caírem na real de promover a mudança pessoal. Desculpem se eu me alonguei ou se eu particularizei o assunto, mas foi um convite que recebemos para refletir com vocês, que são almas bondosas e caridosas com as nossas imperfeições. Os desvios e os excessos dos homens é que fizeram do vosso planeta a mansão triste das sombras e dos contrastes. Eu pergunto a vocês, Emmanuel está nos ajudando agora com as nossas reflexões? Os desvios e os excessos dos homens é que fizeram do vosso planeta a mansão triste das sombras e dos contrastes. O que está nos incomodando lá fora, gente, é porque na realidade tem raízes profundas na nossa própria intimidade. E por isso é que nós temos que trabalhar para plantar outra árvore na nossa intimidade, para que as raízes do Evangelho possam sobrepor essas raízes que não nos atendem mais nessa frutificação que nos cansa, que nos exaure, que nos decepciona, que nos traz tantos empecilhos. Fluidos misteriosos ligam a Deus todas as belezas da sua criação perfeita e inimitável. Não é possível copiar a perfeição da divindade na sua obra. Os homens terão, portanto, o seu quinhão de felicidade imorredoura quando estiverem integrados na harmonia com o seu Criador. A alegria está em conectar pela vivência, pelo sentimento, pelos ideais, pelas preces com o Criador. E isso se fará em expressões de harmonia, não é correndo, não é batendo, não é gritando, não é segurando no megafone, não é buzinando, não é ultrapassando, não é pisando em cima. Não, queridos amigos, é a harmonia, não é estancar a evolução, é caminhar de acordo com as leis que qualificam o nosso ser dentro dessa harmonia universal.
eu vou dar um tempo para que eu possa fazer uma leitura do chat. Porque o Arnaldo está dizendo, a escola informa... Ah, tá. Oh, que bom, Arnaldo, que você está participando, meu irmão. Um grande abraço na sua alma. O Arnaldo está fazendo uma conjugação dos verbos que nós citamos muito nos nossos estudos, que a instrução, Arnaldo, para ser preciso, a instrução informa, a educação forma e o evangelho transforma. Para a gente pensar. O evangelho. Por quê? Nós precisamos da informação, nós precisamos da cultura, que vai, como um tesouro, enriquecer a nossa intimidade de valores. Só que com só os valores informativos não é suficiente para a gente angariar um piso seguro. Então nós temos que trabalhar num processo de educação, que é um segundo estágio. Então, para fazer uma associação pedagógica com a doutrina espírita, ou com a educação que a doutrina espírita propõe, nós temos que lembrar da questão 685 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai dizer que a educação é no comentário da resposta, não é na resposta. Para quem quiser anotar, Kardec diz assim, que a educação é a arte de formar caracteres. Portanto, você recebe a instrução, a informação, você precisa de trabalhar na formação de caracteres, porque esses caracteres que vão, a partir do momento em que nós repetimos nas atitudes, nas ações, vamos criando o hábito. E o hábito é que vai definir amanhã o caráter. Ficou claro? Então, quando a gente fala do evangelho, que o evangelho é que transforma, porque, por exemplo, doutrina espírita, um projeto de educação é batismo da água, João Batista. Moisés, para nós, traz a revelação, a essência, que nós precisamos de estar trabalhando por informação e promovendo a educação. Por isso que Jesus define no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um objeto de estudo de Allan Kardec, que não veio para destruir a lei, mas dar cumprimento, não é mesmo? Trazer o código operacional. Agora, a essência do Evangelho propõe um outro batismo, que é o batismo do fogo, que é o da transformação. Ou seja, trabalhar na implementação de novos recursos que vão garantir amanhã expressões de sentimento, porque nós não somos conhecidos, a nossa posição espiritual não está caracterizada pelo que nós conhecemos, mas pelo que nós sentimos. Então, o primeiro movimento é intelectivo? Sim. Porque na intelectualidade a gente vai formando as bases para o amanhã. Mas essas bases vão estar seguras pelo sentimento operacional. Fora da caridade, não há salvação. Me perdoe, mas o assunto, se eu for entrar nessa questão da educação, eu não consigo fechar o texto. Então, Arnaldo, guarda aí esse tesouro para a gente trabalhar, quem sabe quinta-feira, quem sabe na sexta, nos princípios básicos da doutrina, que a gente está estudando o Evangelho, ou na sexta-feira lá na FEAC com o estudo do Livro dos Espíritos. Amanhã, Arnaldo, você está dizendo no chat que amanhã tem um estudo com o Balk. Aperta o Balk, leva esse assunto para ele. E aproveita e fala para ele que eu estou vibrando como amigo por ele. Só uma brincadeira com vocês. Continuando. Os sóis mais remotos e mais distantes se unem ao vosso orbe de sombras, através de fluidos poderosos e intangíveis. Há uma lei de amor que reúne todas as esferas no seio do éter universal.
como existe essa força ignorada de ordem moral, mantendo a coesão dos membros sociais nas coletividades humanas. Meu Deus, o que Emmanuel está nos dizendo com esta frase? Nós estamos no meio de um parágrafo. Os sóis mais remotos e mais distantes se unem ao vosso orbe de sombras. As estrelas se unem a irradiar e sustentar o nosso orbe. Ele está falando das questões puramente físicas, materiais, ou das questões espirituais? Eu sou a luz do mundo, conforme se autoproclama Jesus. Os Cristos, os representantes da luz, se unem em fluidos poderosos, porque são fluidos expressados ou a expressar o amor. E isso é intangível, não se vê, mas se sente. Porque a lei de amor reúne todas as esferas, do macro ao microcosmos. Como existe essa força ignorada e que é de ordem moral, esta força mantém a coesão dos membros sociais. E muitas vezes aqui a gente costuma dizer que nós temos livre-arbítrio pleno. Que infantilidade. Porque o livre-arbítrio, ele está sujeito ao determinismo divino. Só que é uma matéria que a gente tem dificuldade de entender. Por quê? Por exemplo, a nossa mente opera dentro da faixa que a providência divina concede que ela opere. Você não opera fora daquele espaço definido pela misericórdia divina. O nosso pensamento ele não viaja além das nossas possibilidades. A definir que existe forças gravitacionais espirituais que nos mantêm numa base, que é a base que nos sustenta na ordem da harmonia, da evolução. E essa base é que vai definindo coesão. Por isso é que muitas vezes a gente quer se desmembrar e não consegue. Quer se desvincular e a vida não faculta. Porque está dentro de um plano superior que a gente desconhece. A Terra é, pois, componente da sociedade dos mundos. Assim como Marte ou Saturno já atingiram um estado mais avançado em conhecimentos, melhorando as condições de suas coletividades, o vosso orbe tem igualmente o dever de melhorar-se, avançando pelo aperfeiçoamento de suas leis para um estágio superior no quadro universal. Meu Deus, só a metade desse parágrafo é um estudo inteiro, que a gente poderia ficar aqui horas e horas debatendo, porque tem muitas reflexões aqui a serem feitas. Mas fica para nós aí a beleza da providência divina que nos coloca os guias espirituais, que estão buscando compreender esse mecanismo, e por isso eles, à medida em que vão aprendendo, eles vão contextualizando as ações deles na dinâmica da nossa operação, do nosso dia a dia. Não sei se está ficando claro, porque o assunto é desafiador, meus queridos amigos. Por isso é que a gente volta no primeiro parágrafo, quando o Emmanuel vai dizer para nós que eles não podem afastar as nossas dificuldades materiais. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Emmanuel estaria falando para nós que os espíritos não vão afastar, por exemplo, a nossa dificuldade material, no seu sentido de que nós estamos sem dinheiro, eles vão trazer dinheiro, eles vão nos auxiliar para arrumar um emprego, eles vão nos ajudar a comprar um carro, a comprar uma casa, eles vão nos ajudar em qualquer questão material. Se a matéria vai se quintessenciando, aí nós podemos deduzir aqui com muita tranquilidade, que
Para alguns, a dificuldade material, para o primata, é ele quebrar a pedra. Os espíritos não podem tirar dele a oportunidade de quebrar a pedra. Como para um homem intelectualizado, os espíritos não podem tirar a dificuldade material, dele ter que vencer os obstáculos, ter que ganhar o dia a dia, o pão, ter as suas aquisições para buscar o seu conforto. Os espíritos não podem atuar nesse sentido. E para aqueles que estão em faixas superiores, que já estão tentando entender a harmonia pelo diapasão das suas ações mentais, porque o espírito superior não trabalha com força, com a força do espírito, não. É o próprio Emmanuel que nos ensina que o espírito superior trabalha com o espírito da força, é diferente. Eles trabalham num nível muito mais energético. E dentro do campo que a gente não tem parâmetro para conversar aqui sobre como que é a atuação dos espíritos superiores, mas os espíritos superiores que têm os seus tutores, que não alteram, que não retiram a possibilidade deles vencerem os próprios limites. O Douglas está colocando assim no chat. Beto. Obrigado pelo Beto, viu, Douglas? A gente fica em casa assim. Muito obrigado. Tem como você aprofundar rapidamente sua fala sobre a faixa do pensamento? Douglas, se o grupo nos permitir, eu gostaria de pedir para você de joelhos, em súplica, que congele a sua pergunta e traga ela para nós, quem sabe na quinta-feira, logo nos primeiros movimentos do estudo do Evangelho. Porque o meu tempo está acabando, Douglas. Agora eu gostaria, como um amigo despretensioso, mas assim, entusiasmado, de sugerir a você a leitura e o estudo do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Cada frase daquela obra, que é um livrinho pequenininho, mas que Emmanuel conta que é um livro que eles estudam no mundo espiritual se preparando para reencarnar, onde nós vamos ter no primeiro capítulo o texto sobre a mente é o espelho da vida, a refletir em toda parte. Nós vamos encontrar ali assuntos muito importantes que remontam ao campo mental, a esse projeto de viver associados em comunhão com outras mentes, dentro da faixa que nos compete. Quando Jesus diz assim, vou falar rapidamente, eu estou acabando falando, hein, Douglas, mas só para não dizer que não falei das flores, né, como falou o poeta na década de 70, que não devemos fazer ao outro o que não gostaria que o outro nos fizesse. As nossas expansões mentais, elas não podem ser invasivas. Nós temos que aprender, por exemplo, a intercambiar com as ondas mentais do semelhante, mas respeitando o pensamento dele, né? E ao mesmo tempo abrindo o nosso coração para receber o que ele tem de melhor. Então são faixas que a gente tem que aprender a operar na expansão e na retração, porque o nosso psiquismo trabalha com forças físicas. Há um momento em que a nossa mente se projeta por forças centrífugas, ou seja, partículas mentais, expansões que a gente lança no infinito. Mas tudo que você lança, automaticamente existe uma força contrária que a gente caracteriza como força centrípeta. Ou seja, tem que trazer para o núcleo. Enfim, o nosso campo mental opera o tempo todo assim: semear, recolher. Guardar em celeiros, mas não guardar tanto em celeiros. Porque nós temos que guardar apenas o que provê a nossa subsistência mental num dado instante. Porque quando você começa a regimentar demais, você acaba alimentando a vaidade, o egoísmo. E isso não é bom para o psiquismo. Você está observando, Douglas, que enrascada que você está me colocando, querido amigo? Então, desculpe, meu irmão, mas o assunto ele é empolgante. E nós gostaríamos que você trouxesse mais. Vai lá no livro, questiona, baixa na internet, PDF, e vamos batendo papo sobre o livro. De repente, quem sabe o nosso espaço Amor e Sabedoria de Emmanuel amanhã pode se tornar um espaço para também estudar o livro Pensamento e Vida. Não é mesmo?
Então, para concluir, porque senão a nossa coordenação, semana que vem, tira da gente o nosso bastão. Vamos lá. Os homens, portanto, não devem permanecer embevecidos diante das nossas descrições. Tá vendo, Douglas, que o Emmanuel está dizendo assim, na linguagem popular, futebolística, baixa a bola, vamos devagar. E aí, o Arnaldo que gosta do André Luiz, Arnaldo, você já observou como que o André Luiz, naquele momento que ele está mais empolgado, fazendo aquelas perguntas que todos nós gostaríamos de fazer, porque o André Luiz, eu brinco que ele costuma ser chato com as perguntas, né? Ele é insistente, e graças a Deus ele foi assim, não é, gente? Aí vem o Clarencio, o Alexandre, Calderaro, Asclépios e tantos outros, e diz assim, André, calma, André. O momento agora é da gente orar, vibrar pelo semelhante que está aqui. Não é um momento de indagações inoportunas. Meus amigos, esta é a postura, esse é o momento em que o Evangelho entra. Esse é o momento em que o amor engrinalda o conteúdo. Porque se a gente for só atendendo a curiosidade, a gente acaba entrando nas raias das discussões improfícuas. Por isso é que existe esgrimas intelectuais, polêmicas. É porque falta evangelho, falta dosagem, falta paciência, falta solidariedade, falta compreensão, falta respeito, falta amor. O essencial é o último parágrafo. O essencial é meter mãos à obra, aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração, primeiramente. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Porque nós tocamos num assunto lá atrás que nos causa insegurança, viu, amigos? Porque quando a gente entra em questões da atualidade, a gente tem que pisar em ovos para não ferir aquela consciência que está empolgada com acontecimentos. Emmanuel vem dizer, o essencial é meter mãos à obra, aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração, primeiramente, afinando-o com a lição de humildade, que é o reconhecimento ao limite, e de amor do Evangelho, transformando em seguida os seus lares, as suas cidades e seus países, a fim de que tudo na terra respire a mesma felicidade e a mesma beleza dos orbes elevados, conforme as nossas narrativas do infinito. Ave, Ave Emmanuel. Ave Chico Xavier. Ave os guias espirituais. Ave seja o teu benfeitor, a tua veneranda amiga. Ave seja o Espírito de verdade, que se manifesta em todos os recantos do mundo, na manjedoura da simplicidade ou nas projeções psíquicas dos sábios, visando a mudança do templo interno. Não há acepção de pessoas no orbe do universo. Portanto, ave
luz, ave, sê a verdade. Ave, seja a bondade. Ave, seja a caridade. Ave, seja a benignidade. Ave, seja a felicidade. Ave, seja o teu nome, Jesus. Esteja conosco, excelso Rabi. Nos ensine, Senhor, as leis que equilibram o universo. Fala-nos do amor de Deus, vivendo na nossa intimidade, querido amigo de todos os instantes, para que nós, teus irmãos mais novos, frágeis, incipientes, inseguros, possamos adquirir firmeza, constância, segurança, fé. Ave Cristo. Aqueles que vivem em busca da eternidade te saúdam, te reverenciam. Ave, ave, ave Cristo. Esteja conosco, Senhor. Esteja sempre conosco. E que Maria Santíssima, nossa augusta Mãe, espiritual da humanidade, sensibilize os homens para que eles voltem para si mesmos e entendam o real propósito da vida que nós recebemos no berço espiritual que nos acolheu, a manjedoura que define aquele instante em que o Pai nos concedeu o dom de viver na imensidade do universo. Mãe Santíssima. E assim, entendendo os nossos compromissos conosco mesmo, com a nossa família terrena, com a nossa família espiritual, Mãezinha do céu, que possamos lembrar da tua figura excelsa, para que tu nos inspires, Senhora, a seguir o teu Filho Jesus, hoje, agora e sempre.